Graça e paz aos amados irmãos. Eu sou o presbítero Anderson Dias, aqui do Rio de Janeiro. Sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Torre Forte. E quero deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Estarei fazendo uma oração nessa hora. Senhor Deus e Pai, já estamos em Sua presença, disposto a ouvir a Sua palavra. Eu peço a Ti que o Senhor abra para os corações de Seus filhos, para que possam entender e absorver o máximo possível da Sua palavra. É isso que peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, no texto que acabamos de ler, nós vamos entender que há um diálogo de Deus com Jonas. Deus está dando uma ordenância a Jonas para que Jonas vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque o Senhor iria destruir aquela cidade, porque os seus pecados já estavam chegando até a Deus e Deus já não estava mais suportando aquele povo. Então, a Bíblia vai dizer que Jonas, ele vai comprar uma passagem para fugir da presença do Senhor, para fugir do local no qual o Senhor lhe ordenara para que ele fosse. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 22, versículo 14, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Jonas, ele foi um chamado de Deus para fazer a boa obra. Jonas, ele era um profeta do Senhor. Ele foi chamado e escolhido para essa obra. Mas Jonas, naquele momento, estava fugindo da presença do Senhor, porque Jonas, ele não queria que aquele povo de Nínive fosse salvo. Jonas, ele era, segundo os historiadores, Jonas, ele era patriota, um homem muito patriota, que defendia a sua pátria de todas as formas que pudesse. E o povo de Nínive era um povo inimigo mortal do povo de Israel. Então, por esse motivo, Jonas, ele não engolia o povo de Nínive. Jonas, ele não queria que nenhum bem viesse a acontecer ao povo de Nínive, porque esse povo era contra o povo de Israel. Então, quando ele ouve essa ordenança de Deus, ao invés dele obedecer, porque quem estava falando era o Criador que estava falando, ele simplesmente se retrai. Ele vai comprar uma passagem e vai ir para um lugar totalmente distante, totalmente ao contrário de onde o Senhor, Deus, havia lhe mandado. Ele vai comprar uma passagem e vai ir para Nínive. Então, o que acontece? Quando Jonas ele vai para Nínive, ele está desobedecendo a palavra de Deus. Está desobedecendo, por que não dizer, o próprio Deus. Em Gênesis 12, nós vamos nos deparar com Abraão, quando ouve a voz de Deus, quando Deus diz a Abraão: Abraão, sai de tua terra, sai de tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu irei te mostrar. E far-te-ei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Nós percebemos que Abraão, logo ao ouvir a voz de Deus, ele vai obedecer a voz de Deus e vai de encontro ao seu chamado. E podemos perceber que a geração de Abraão, assim como Deus prometeu, ela foi e é até os dias de hoje como a areia do mar
e como as estrelas do céu, no qual não se pode contar. Abraão ele foi muito bem sucedido por obedecer à voz de Deus. Agora Jonas ele vai fazer ao contrário. Jonas ele vai desobedecer à voz de Deus e vai pagar um preço alto por isso. Nessa parte eu quero entrar e trazer para nós, para eu e para você, que quando desobedecemos à voz de Deus, quando desobedecemos, muitas coisas, ao contrário, ela acontece. Muitas coisas, muitas promessas da parte de Deus, que já estava próxima a se cumprir nas nossas vidas, elas simplesmente se retraem e não mais acontece naquele momento que iria acontecer. Porque nós, desobedecendo a voz de Deus, as coisas simplesmente param nas nossas vidas. E ao invés de acontecer coisas boas, ao invés das coisas começarem a andar em nossas vidas, começa a acontecer tudo ao contrário por causa da desobediência. Então vale a pena obedecer a Deus, vale a pena seguir em busca ao seu chamado. Vale a pena você ouvir a voz de Deus, por mais que seja doloroso, por mais que seja dolorido cumprir a ordenança de Deus, você pode ter a certeza que no final vai valer a pena. Sabe por quê? Porque fugir da presença do Senhor não vai resolver o seu problema. Será que você fugindo, será que nós fugindo do chamado que Deus nos entregou, será que vai resolver os nossos problemas? Não, não, não. Muito pelo contrário, meu amigo, minha amiga. Muito pelo contrário. Os problemas simplesmente eles vão se multiplicar nas nossas vidas. Os problemas simplesmente eles vão aumentar nas nossas vidas, a ponto de que vai chegar uma situação, a ponto de que chegar a momentos e nós perdermos o controle e não saber mais o que fazer. Por quê? Porque primeiro desobedecemos, não demos ouvido às ordenanças do Senhor, e ainda por cima fugimos. Ainda por cima fugimos da presença do Senhor. Não vai resolver os problemas. O que temos que fazer mediante essas situações é encarar os problemas de frente. O que necessitamos de fazer mediante a essas provações, essas lutas, essas dificuldades que temos enfrentado diariamente é entrar com tudo, é acreditar que o mesmo Deus que te chamou, Ele é fiel para te garantir aonde quer que Ele te enviar. É acreditar que o mesmo Deus que te chamou, Ele vai ser contigo nos momentos de dificuldades, aonde quer que você estiver, em qualquer situação que você possa estar. O Deus que te chamou, Ele é fiel para estar contigo e passar contigo em meio às lutas. Muita gente está orando a Deus para não passar por tribulações, para não passar por provações, para não passar por angústias. Essa oração está errada, meu amigo. Essa oração está errada, minha amiga. Nós temos que orar a Deus para que nós venhamos sim a passar pelas provações, mas que Deus venha estar no controle dessas provações, que Deus venha passar conosco nessas lutas, nessas tribulações,
Porque se Deus estiver passando conosco nas provações e nas lutas, nós vamos ter a certeza de que a vitória vai ser certa. Nós vamos ter a certeza de que as lutas virão, as provações virão, mas as vitórias também virão por consequência. Deus não vai te deixar fracassar. Deus não vai te deixar naufragar. Mas é necessário você tão somente crer e enfrentar de frente as provações. E não fazer como Jonas ele fez até esse momento. Fugir da face do Senhor, comprar uma passagem e ir para distante da face do Senhor, pensando que tem como fugir da presença de Deus. Pensando que há alguma possibilidade de fugir da presença de Deus. Saiba tu de uma coisa, os olhos de Deus eles estão em todos os lugares. Aonde quer que você esteja, os olhos de Deus eles estão te alcançando. Aonde quer que você esteja, os olhos de Deus eles estão te enxergando. Embora muitas das vezes pareça que Deus até mesmo se esqueceu de nós, Deus jamais se esquece de nenhum de seus pequeninos. Ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu próprio filho, Deus vai dizer, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Deus ele não se esquece de nenhum de seus pequeninos. Tenha a certeza, creia que Ele está no controle da situação. Ele não perdeu e jamais perderá o controle da situação. Aleluias. E agora está vindo grandes ondas, quebrando sobre o barco, ventos fortes, quebrando sobre o barco. Os marinheiros que ali estavam começaram a lançar fora os seus pertences, começaram a lançar tudo aquilo que estava fazendo peso no barco. Meu irmão, quero colocar esse barco como você mesmo, esse barco como se fosse a sua vida espiritual, e os pertences como se fosse o pecado. É necessário muitas das vezes lançarmos fora muitas coisas que nos agradam, que alimentam a nossa carne, mas que tem prejudicado a nossa vida espiritual. É necessário lançarmos fora muitas coisas da nossa vida se quisermos herdar a vida eterna. Em Mateus capítulo 18, versículo 9 diz, se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor entrar com só um do que com dois e ir para o inferno. Ô meu irmão, Jesus está falando conosco nesse momento. Nós temos que jogar fora aquilo que não agrada o Espírito Santo, aquilo que tem nos impedido de ter uma comunhão plena com Deus. Nós temos que lançar fora tudo que está fazendo uma separação entre nós e Deus. Porque o que nos separa de Deus? O que pode nos separar de Deus? O que nos separa? O que nos separa de Deus é simplesmente o pecado. A Bíblia diz que Deus não habita no pecado. Então o que vai fazer essa separação é o pecado habitando em nossas vidas. Nós temos que fazer igual esses marinheiros aí estão fazendo. É lançando fora tudo aquilo que está fazendo peso no meu e no seu barco. Para que nós possamos ter uma vida plena com Deus. Porque para alcançar a vida eterna, é necessário renunciarmos muitos manjares que o inimigo tem a nos oferecer. A Bíblia diz que o céu é tomada força. Mas Jesus venceu. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meu amigo, minha amiga, se Jesus venceu o mundo, nós só temos que trilhar as pegadas de Jesus, as pisaduras de Jesus.
Só temos que seguir. Porque se ele venceu, ele já fez o caminho, já fez ali a trilha para que nós possamos seguir. É só seguir, é só acompanhar. O céu é tomada força, temos que lutar. Vai ter lutas, vai ter provações, mas no final vai ter vitória. Pode ter certeza disso. Vamos ficar nas tribulações que nós estamos, mas passar com Jesus. Não vamos abandonar o barco, não. Vamos lançar fora aquilo que está fazendo pesar no nosso barco, que é o pecado. Então, o capitão do navio, ele vai mandar que todos comecem a clamar, cada um ao seu Deus. E quando ele chega lá no porão do navio, ele vai encontrar Jonas, dormente, deitado, dormindo. E ele vai perguntar a Jonas de onde ele era, qual era o Deus dele. E Jonas, ele vai confessar. Jonas vai falar que era hebreu, que seguia o Deus que criou os céus e a terra, e que tudo aquilo que estava acontecendo naquele barco era por sua própria culpa. E ele vai falar, a única forma que tem desse vento acalmar, desse mar acalmar, é vocês me lançando ao mar. E tudo isso vai acabar, vai acalmar. Então Jonas, eu percebo que Jonas naquele momento, Jonas ele foi muito corajoso de confessar, de assumir as suas próprias culpas, assumir as suas falhas. O que acontece nos dias de hoje? Às vezes erramos, falhamos, pecamos e queremos colocar, sempre arrumar culpa em alguém, em alguma situação, para sairmos da situação ileso. Ao invés de simplesmente assumirmos a culpa, eu vou querer falar que foi por causa do meu irmão, eu vou querer falar que foi por causa de fulano, de ciclano, por causa de tal situação e tudo mais. Eu vou inventar um monte de coisas para tentar justificar o meu erro. E eu achei muito interessante, muito honesto da parte de Jonas. Jonas demonstrou ter caráter naquela situação. Jonas era um homem patriota, porém com muito caráter. Ele só não queria ir para a cidade de Nínive porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Mas isso não mexeu no seu caráter. Jonas, ele falou, estamos aqui por culpa minha. Me lance ao mar, e ao me lançar ao mar, tudo vai se acalmar. Então, nós como cristãos, nós temos que fazer como Jonas ele fez nessa situação. Devemos assumir os nossos erros. Nós temos que confessar a Deus os nossos pecados. Porque como que Deus vai perdoar os nossos pecados se não abrirmos as nossas bocas e confessarmos a Deus os nossos pecados? Se eu não confessar, eu não recebo perdão. Se eu não recebo perdão, não tenho direito à salvação. Então, aí é um grande passo que nós temos que dar perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados. Então, o que aconteceu? O Jonas, ele foi lançado ao mar e Deus enviou um grande peixe para que esse peixe viesse a o engoli-lo e o transportá-lo aonde Deus queria que ele fosse. A Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E nesse período ali ele se consertou com Deus, ele teve um diálogo com Deus, clamou ao Senhor. E aí Deus lançou ele através daquele peixe, fez que o peixe viesse a vomitá-lo perto da cidade de Nínive, em terra seca. E Jonas então entrou naquela cidade
E agora ele decidiu obedecer à voz de Deus. Haja visto que no primeiro capítulo, Deus ordenou que ele fosse até a grande cidade de Nínive e pregasse contra ela. E agora Deus vai falar novamente para ele: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela e diga que em 40 dias eu destruirei a cidade. 40 dias a cidade será subvertida. Então Jonas, ele entrou ali pregando que em 40 dias aquela cidade seria subvertida, seria destruída, até chegar ao ouvido do rei. Chegando ao ouvido do rei, o rei ouviu aquelas palavras, o rei deu ouvido e entendeu que realmente Deus estava falando. E a Bíblia diz que o rei convocou que todas as pessoas daquele lugar, animais também, todo ser vivente ali, seres humanos e animais, viessem a jejuar para ver se assim o Deus de Jonas ouvisse as suas orações. Olha aí, o povo era totalmente rebelde, o povo era cruel, bárbaros. Porém, ao ouvir a voz de Deus, o povo se arrependeu, o rei se arrependeu e o povo se arrependeu, começaram a orar, começaram a jejuar, buscar a Deus para ver se acontecia ali o arrependimento da parte de Deus. E isso mexeu com o coração de Deus. A única coisa que pode mudar, ao meu ver, uma atitude de Deus, quando Deus fala que vai fazer e Deus voltar atrás, eu nunca li de outra forma a não ser o arrependimento. O arrependimento é a única forma que tem você mudar a visão de Deus, mudar a atitude que Deus iria fazer, como foi com essa cidade. Deus já tinha decretado que iria destruir a cidade. Mas o povo se converteu, o povo se arrependeu de tudo que estava fazendo. Então Deus poupou aquela cidade. E Jonas, ao invés de se alegrar com isso, Jonas não se alegrou não. Jonas foi muito triste, muito bravo. Enquanto nós somos chamados nessa terra para pregar o evangelho, para ganhar almas para Jesus. O prazer do crente tem que ser ganhar almas para Jesus. O prazer do crente tem que ser evangelizar. O prazer do crente tem que ser esse, pois esse é o nosso objetivo aqui. É pregar a palavra, é entregar aquilo que Deus tem a dizer. E Jonas, ele não estava feliz, não ficou feliz com isso. E Jonas agora ele vai montar uma espécie de barraca para que ele pudesse esperar que a cidade viesse ser destruída. Sendo que a cidade não fora destruída, o Senhor perdoou aquele povo porque o povo se arrependeu. Então vai nascer ali uma planta, uma aboboreira, que vai fazer sombra para Jonas. E no outro dia Deus vai mandar um verme, vai enviar um verme, e o verme vai matar aquela planta. E Jonas ele vai ficar irado. Jonas vai ficar irado a ponto de pedir a Deus até a morte. E Deus vai dar uma lição em Jonas. Deus vai dizer: é razoável, Jonas, que você fique irado dessa forma a ponto de querer morrer por causa de uma planta? E Jonas vai dizer: é razoável sim, Senhor, é razoável sim. Aí Deus vai olhar e vai dizer para ele: meu filho, essa planta você nem viu ela nascer e nem viu ela nascer e nem regou e nem nada, nem cuidou dessa planta. Agora imagine eu com o povo de Nínive, que habita mais de 120 mil homens. Será que não teria eu que ter compaixão desse povo? E aí fica essa pergunta:
e encerra o 4º capítulo do livro de Jonas. E o que eu quero finalizar em dizer, pode perceber a importância que Deus dá a uma alma. Você pode perceber a importância que Deus tem, a importância que Deus dá para cada um dos seus pequeninos, para cada um ser humano, sem exceção alguma. Que o povo de Nínive era um povo que era contra o povo de Israel, era um povo rival, era um povo que não batia bem com o povo de Israel, mas mesmo assim Deus foi capaz de perdoar aquele povo. Imagine você, Deus ele está trazendo perdão para você nesse momento. Receba o perdão de Deus, busque mais ao Senhor, se achegue mais a Ele, busque intimidade com Deus, porque Ele quer realizar na sua vida todos os trajetos, todos os planos, todos os seus planos, todos os seus trajetos, todos os seus caminhos. Você pode ter certeza que Deus ele quer o melhor para você. É necessário você obedecer e não fazer como Jonas, na grande maioria das vezes que Jonas fez, que foi fugir, que foi não se alegrar quando Deus perdoou. Que nós venhamos a tomar isso como exemplo para nós, tá bom? Que você possa ficar com essa mensagem, Deus possa te abençoar a cada dia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, te convido a curtir o canal, se possível se inscrever lá no canal, para que nós possamos estar postando a cada dia mais vídeos. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fui!